Olá, eu sou Javier Casademunt e hoje eu quero falar para vocês da importância da humildade como base para a construção de qualquer modelo de liderança. Muitas vezes, quando nós vivemos preocupados por ascender na nossa carreira ou ascender em posições de liderança no nosso ministério, parece contraditório. Parece que quando cheguemos no topo, a gente não precisa de usar essa humildade. Mas estudos demonstram que é exatamente lá onde é mais importante usar essa humildade. A humildade, de fato, levando isso para o exemplo de liderança totalmente bem-sucedida de Jesus, que com 12 pessoas, sem nenhum tipo de formação, treinando eles, caminhando do lado deles, conseguiu impactar 1/3 do mundo, sabemos que a humildade foi a chave de sucesso do crescimento exponencial da igreja primitiva. Muitas pessoas me perguntam, mas como pode a atitude humilde de um líder impactar de uma maneira tão poderosa no crescimento de uma organização? Escute bem, porque isso você pode aplicar tanto no seu ministério, como na sua companhia, como no seu lar. A humildade, quando feita de maneira intencional, traz efeitos poderosíssimos nos liderados que geram neles duas coisas que são essenciais para o crescimento. Em primeiro lugar, a humildade mostrada pelo líder traz para o liderado uma sensação de confiança. Traz para o liderado uma abertura, uma concessão de autoridade que faz que ele vai assumir, ele vai adquirir e ele vai realizar os nossos direcionamentos de uma maneira muito mais rápida e com menos questionamentos. Então, a primeira grande chave que traz a humildade para uma organização crescer é o fato de que a performance do liderado é muito maior em base à confiança que ele nos entrega. Menos questionamentos, menos perguntas e simplesmente ação. Em segundo lugar, e muito importante também, para crescer, especialmente no início do momento de uma organização, já seja ministério ou já seja companhia, é que quando nós, líderes, nos mostramos humildes com os nossos liderados veem que a organização onde eles estão é totalmente plana. Como é uma organização totalmente plana, estudos demonstram que os nossos liderados se sentem muito mais proprietários da organização como um todo e eles agregam mais ideias, eles trazem mais esforço e eles colocam todas as suas atitudes e aptidões para que a empresa ou o ministério cresça. Quando nós apresentamos humildemente qualquer direção, qualquer estratégia para o nosso liderado, se ele sente que nós fazemos isso de maneira humilde e ele sente que a empresa é horizontal, muito plana, praticamente sem hierarquia, e essa estratégia não funciona lá na frente, ele vai vir com soluções. De outra maneira, se ele nos enxerga de uma maneira hierárquica, como num outro nível, agindo através de poder e não de autoridade, o que ele vai fazer simplesmente será, ok, o chefe falou, se não funciona, é o problema dele. Dessa maneira conseguimos engajar muito mais a todo mundo, tendo muito mais comprometimento e conseguindo o crescimento que teve a igreja primitiva, através de agir rápida e poderosamente através de confiança e trazer de volta tudo aquilo que estava acontecendo no mercado e naquele momento para que o impacto da organização fosse muito maior. Se você quer levar isso à prática, eu vou dar para você duas dicas. Uma na empresa e outra no ministério. E vou dar outra também no lar. Vou dar para você 3 dicas para aplicar esse efeito de humildade. Jesus fez isso quando ele foi no Jordão encontrar João Batista e ele falou para João Batista batizar Jesus. E João Batista falou para ele, olha, mas como eu careço de ser batizado por você e você vem a mim, tu vens a mim, por isso eu chamo dessas ações intencionais de humildade, chamo de o efeito e tu vens a mim. Como conseguir o efeito e tu vens a mim no ministério, por exemplo, como Jesus fez com João Batista? Se você é um pastor, se você é um líder, faça uma experiência. Vai para uma das ovelhas de Cristo que ele confiou para você e peça para ele, ou algum dos novos da liderança, ou um diácono, e peça para ele orar por você. Você vai trazer de repente a sensação, o efeito, e tu vens a mim, porque ele vai pensar, não, como assim? Eu tenho que orar pelo meu pastor e meu pastor está pedindo oração de mim, e você vai trazer esse efeito, e tu vens a mim, que vai colocar você num lugar de humildade.
E esse lugar de humildade vai ter um efeito poderosíssimo na parte de confiança e também na parte de trazer soluções e se sentir muito mais engajado. Eu sugiro você fazer isso no seu ministério e você vai perceber como você vai ser considerado um líder muito mais humilde. Já na empresa, por exemplo, na sua companhia, você pode fazer o seguinte: você pode ir para algum dos seus liderados, alguém que forme as suas equipes, algum funcionário seu. Se ele considera que você tem uma autoridade, um cargo superior, você vai para ele e pergunta para ele como ele faria alguma coisa que você deva fazer. Por exemplo, olha, eu tenho que tomar uma decisão sobre se temos que criar uma aliança com essa empresa terceira ou não. O que você acha? Você faria ou não faria? Nesse momento, ele vai ter também o efeito "e tu, Benjamin?", tipo, como assim? Ele tem que decidir com que companhias colaboramos, com que companhias não colaboramos, e ele está me perguntando, ele tem em conta a minha opinião? Esse é o efeito "e tu, Benjamin?" no entorno corporativo. Já no lar, eu sugiro que você faça o seguinte: você pode chegar em casa, sentar o seu filho, sentar sua esposa, e entre os dois perguntar para o seu filho: temos que tomar uma decisão muito importante. Estamos pensando em mudar de lugar onde viver. E perguntar para ele: o que você acha? Deveríamos fazer ou não deveríamos fazer? E vai trazer, de repente, o efeito "e tu, Benjamin?" no seu filho. Porque ele vai sentir que ele é muito tomado em conta e que você está perguntando para ele o que ele pensa de uma decisão que você deve tomar, porque isso é parte da sua posição como pai e como mãe. Então aí você consegue o efeito "e tu, Benjamin?" Nos nossos cursos, eu tenho trazido muitos exemplos assim, e alguns dos os meus alunos, os meus discípulos nesses cursos, pessoas até que eu estou mentorizando, grandes líderes, eles têm conseguido o efeito "e tu, Benjamin?", por exemplo, fazendo coisas que, desde o meu ponto de vista, deveriam ser feitas de maneira mais regular e mais comum, mas que tem alguns homens que fazem pouco. Chegar em casa e começar a lavar as louças, por exemplo. E aí conseguiu o efeito "e tu, Benjamin?", porque a esposa pensou: olha, ele nunca fez isso e ele está fazendo agora isso me ajudando. Eu sugiro por todos os médios também que os líderes do lar façam muito essa classe de efeitos, essa classe de intencionalidade humilde para conseguir esses efeitos "e tu, Benjamin?". A humildade é a base para a edificação de um modelo de liderança consistente e robusto, baseado na confiança. Quanto mais humildes nós mostramos como líderes, mais confiança temos de volta e, como consequência, mais autoridade recebemos de volta. Seja humilde, seja um líder como Jesus e você vai ver, em primeiro lugar, a sua organização, seu lar ou seu ministério crescendo de maneira exponencial e construindo uma confiança sobre a qual você vai ter a base de uma autêntica influência poderosa e sustentável nos seus liderados. Seja um líder como Jesus, seja uma cópia de Jesus.